Jerusalém, a partir, claro, das suas visões acerca do Cristo, para poder testemunhar também acerca do mesmo. Marcos aqui, queridos, de certa forma, no seu evangelho, ele tem uma intenção, ele tem um direcionamento ao escrever este evangelho. E embora muitos de nós, e principalmente os estudiosos, entendamos que Marcos tem a proposta de apresentar Jesus como sendo um servo, como sendo alguém que está disposto a entregar a sua vida em serviço dos homens e da humanidade, é necessário nós percebermos que Marcos vai se utilizar de algumas expressões que são particulares dele. Dentre elas, a expressão medo e a expressão que denota uma integridade presente, possivelmente, na comunidade para a qual Marcos vai escrever esse evangelho. É interessante eu aqui atentar vocês, meus irmãos, aqui esta noite também, para que não é somente o medo, a uma das principais palavras que eu encontrei quando estudei esse evangelho no ano passado, nos meus devocionais, como também percebi a presença do medo, ou de certa forma sendo repreendido por Jesus, ou o próprio Marcos descrevendo que dentro da multidão existia alguém com medo. E é interessante que Marcos vai pontuar o medo também presente no cenário da ressurreição, em que as mulheres estão diante de Jesus, ou melhor, diante do sepulcro, e diante daquele sepulcro elas procuram a Jesus e não encontram ele. E um varão vai descer e vai perguntar para elas: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Cristo não está mais aqui, ele ressuscitou. E Marcos vai dizer que elas se encheram de temor e tremor. Por que Marcos vê a necessidade de salientar tanto o medo no seu evangelho? É aquilo que eu falei para os irmãos. Possivelmente a comunidade que vai receber esse evangelho, ela estava vivenciando momentos em que o medo estava inibindo ela de continuar. De certa forma, o que nós vamos ver aqui, em muitos textos, é Jesus até mesmo repreendendo a presença do medo num cenário em que ele exige fé. Aonde nós vamos perceber que praticamente discípulos e multidão estão caminhando numa linha tênue, no conflito entre crer e entre ter medo, entre acreditar ou deixar de acreditar. E aqui essa noite, com base já nessa introdução, eu quero perguntar para você: você está do lado dos que continuam acreditando ou que têm fé, ou do lado daqueles que deixaram de acreditar por conta do medo causado por uma situação adversa? Essa mensagem que eu quero trazer aqui esta noite é uma mensagem direcionada para aqueles que decidiram confiar. E falar sobre confiança não é muito fácil. Quem pensa que quando o pregador sobe aqui no púlpito e diz: confie no Senhor, ele está debaixo de uma confiança plena, muitas vezes não é o que acontece. Porque o que pega para você e também pega para nós aqui, muitas vezes nós estamos caminhando num cenário em que a nossa vida beira a incredulidade, a dificuldade de acreditar de que Deus pode reverter o quadro de alguma situação. E aí eu me lembro muito bem de uma ilustração que o Dr. Sproul vai dizer de um alpinista. Quem me ouve diz amém. Amém. Quem está conseguindo me acompanhar, diga glória a Deus. O Dr. Sproul vai dizer que certo alpinista subia a montanha com todos os seus aparatos de alpinismo e era um homem muito bem instruído para poder subir aquela montanha. E ele, com todas as suas ferramentas, vai subir a montanha, só que ele vai se acidentar na montanha. Só que o acidente não vai ser um acidente comum, vai ser um acidente em que ele vai perder o controle do corpo e ele vai se precipitar. Enquanto ele se precipita, ele só lembra de agarrar num pequeno galho no despenhadeiro da montanha. Quando ele agarra neste galho, ele começa a perceber que ele está perdendo força e não tem força necessária para poder voltar para a montanha. De repente, uma voz grita do alto e diz: solta desse galho e confia em mim. E aí, soltar do galho que oferece uma falsa segurança, ou ouvir a voz e deixar a vida ser guiada pela voz? Meu Deus! É por isso que Marcos, irmãos, vai começar o seu evangelho de uma maneira diferente com que os outros evangelistas começam. Se
você abrir o Evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus vai começar o seu Evangelho com a genealogia de Cristo. Se você abrir o Evangelho de Lucas, genealogia. Mas quando você abre o Evangelho de Marcos, ele começa escrevendo ou descrevendo princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Marcos, ele quer vir com o remédio necessário para tratar aquela comunidade e fazer com que eles continuem crendo, continuem caminhando, continuem acreditando. E como ele vai começar? Apresentando o Evangelho. E o Evangelho não está baseado em outra coisa a não ser em Jesus Cristo. Olha só, dois aspectos do caráter de Jesus: Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, e o Filho de Deus. Irmãos, isso é tão profundo. Quem deu diz amém? Vocês estão comigo? Diga glória a Deus. Isso é tão profundo que Marcos ele vai começar narrando as histórias e vai costurando elas para que elas tenham sentido com aquilo que ele quer apresentar, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Jesus Cristo é o Messias, é o ungido, é o aguardado pelos hebreus e pelos judeus. Então, como ele vai começar narrando o Evangelho? Falando sobre esse Cristo que veio para os judeus. E aonde Cristo vai começar o seu ministério? Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vai entrar no templo, e quando ele entrar no templo, ele vai libertar alguém que estava possesso de demônio. Aleluia. Existe lugar mais sagrado para se crer em Deus, para uma sociedade hebraica, senão o templo? O templo, a vida no templo, é onde se inicia a vida com Deus. E a vida no templo, que determina a vida com Deus, é a vida que vai determinar o restante da vida fora do templo. Então Cristo começa curando no templo. Ele sai do templo. Quando ele sai do templo, tem uma mulher, sogra de Pedro, adoecida. Ele vai dentro da casa da sogra de Pedro e cura ela de uma febre que ninguém sabia de onde vinha. Quando Jesus termina de curar, as multidões se aglomeram na porta da casa e ele começa a expulsar demônios, a pregar o Evangelho, a ensinar, a curar enfermos, e ele sai cidade adentro curando e libertando. O que Marcos quer nos mostrar e mostrar a esses irmãos? Que eles precisam continuar confiando no Cristo, que não vê limites para poder continuar operando. Ele cura no templo, mas cura dentro das casas, cura dentro das casas e cura também nas cidades. Ele cura na cidade, mas quando ele quer, ele cura dentro de casa. Quando ele quer curar dentro de casa, ele cura dentro do templo. Ele cura dentro do templo, mas também visita casas, cura dentro de casas e também cura na cidade. Olha, irmãos, não tem como nós limitarmos o poder de Jesus Cristo. Eu não sei se você tem fé para isso, fé para aquele para levantar a sua mão agora, embasado nessa palavra, e começar a orar, porque você deixou no presídio, você deixou na casa, você deixou no hospital, e dizer: o Cristo do Evangelho está aqui comigo, mas está no presídio com os meus, está no hospital com os meus, está no bar agora visitando um dos meus, está trabalhando a favor da minha vida e da minha família. Marcos vai dar uma pausa e ele vai começar a mostrar que Cristo também ensina. O Evangelho de Marcos, o Jesus de Marcos, é um Jesus que ensina, e aqueles ensinamentos se manifestam em obras de poder. Então os ensinamentos acompanham curas e milagres. Você acredita em cura essa noite aqui? Aleluia. Deus amado. Aleluia. Você acredita em cura aqui essa noite? Meu Você Deus. acredita em libertação aqui essa noite? Aleluia. Você acredita em portas abertas aqui essa noite? Você acredita que o Cristo do templo está passeando no nosso meio e operando coisas extraordinárias pelo poder da palavra? Você acredita? Ele começa a ensinar parábolas. Aí, irmãos, quando Jesus termina de ensinar parábolas, ele pega os discípulos e diz: passemos para outra banda. Vamos para outra banda. Jesus entra no barco, está no barco com eles. Jesus vai tirar o cochilo, vai dormir na porra do barco, vai deixar os discípulos conduzindo da embarcação. Uma tempestade vai se levantar. Os discípulos vão perceber que eles estão perdendo o controle da embarcação e vão se desesperar e ir ao encontro de Cristo e dizer: Senhor, o Senhor não está preocupado que a gente vai morrer, não?
Não é assim que a gente faz? É assim? Senhor, tu não está vendo isso aqui não? Senhor, até quando? Eu estou vendo, o Senhor não está vendo, Jesus. Só que a reação de Jesus é uma reação controversa à ação dos discípulos. A ação dos discípulos é desesperadora. Senhor, o Senhor está preocupado com a gente morra aqui no meio desse lago aqui, desse mar aqui bravio, dessa tempestade? E qual vai ser a reação de Jesus? Homens de pouca fé. Meu Deus. Porque vocês estão com medo. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, a gente precisa entender o cenário de confronto que Cristo está gerando aqui com seus discípulos. O cenário de confronto visa lembrar os discípulos daquilo que Jesus disse antes de eles entrarem no barco. Esse é o confronto. Por que Cristo parece que está reagindo de maneira indiferente ao desespero dos discípulos? Será que Cristo não considera o nosso desespero? Será que Cristo não considera as nossas lágrimas? Será que Cristo não considera as nossas dúvidas, as nossas questões, as perguntas, os nossos porquês? Meu Deus. Ele até considera. Mas se ele der muito valor, ele não é Deus. Porque para Deus o que te tira a paz e te gera medo não afeta ele em nada. E é essa fé que ele quer produzir na gente. Aleluia. Por quê? Porque o que embasa a fé não é o cenário que está à nossa volta. Meu Deus. O que embasa a fé é o passemos para o outro lado que foi de O mapa não é um território. Meu Deus. Nós temos um mapa. Mas quando nós entramos no território, tem inveja, tem calúnia, tem difamação, tem desesperança, tem tropeço, tem laço. E aí é no território que a gente tem que considerar o tempo que está aparecendo no território. Não, a gente tem que considerar o que foi dito antes e que está contido no mapa. É por isso que uma tradutora francesa vai dizer que a ideia de homens de pouca fé aqui é um confronto à nacionalidade e à identidade deles como hebreus. É como se Jesus estivesse dizendo: por que vocês estão comendo homens de pouca fé? É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não estão lembrados que vocês são conhecidos e reconhecidos como o povo que passou a 10 enxutos no mar vermelho? Vocês estão deixando a tempestade negar a essência e a identidade de vocês. Meu irmão, nós somos vencedores por essência, porque maior é o que está conosco. Se eu entendesse, se você tivesse entendido, você teria levantado as tuas mãos. Maior é o que está conosco do que o que está nessa tempestade, nessa calúnia, porta fechada, nesse entreveiro que tu estás. Eu vim aqui essa noite para provocar você a fé, para que você saia daqui esta noite não andando sobre aquilo que estão falando, mas considerando aquilo que Deus falou. Se Deus falou que você vai chegar do outro lado, fica, não passemos para o outro lado. Aleluia. Ele vai levantar a mão, repreender o vento e a tempestade. O Jesus que é o Cristo também é o Filho de Deus, no sentido daquele que, acima de todos os deuses dos tempos de Marcos, dominava todas as coisas que os deuses eram designados para dominar especificamente. É um confronto que Marcos quer propor a uma comunidade de romanos que encontraram a Cristo, estão assegurados em Cristo, mas estão com medo. E com medo, eles estão sentindo-se tentados a lembrarem das divindades pagãs das quais eles cultuavam. Divindades que não tinham poder para poder operar todas as coisas, mas eram designados com um determinado fim para operar em uma única área específica e ameaçadora da existência do mundo. Meu Deus. Deus está morto. Deus está Deus está aqui. Só que Marcos, quando diz que ele é o Filho de Deus, Meu Deus! ele está dizendo: aquele que é detentor da
natureza. Porque filho é isso. Cristo, enquanto o unigênito do Pai, o único gerado do Pai, ele é detentor da natureza de quem o gerou. Então, quando Cristo manifesta o caráter de filho de Deus, não é o Cristo, é o próprio Deus encarnado, que opera todas as coisas, inclusive, você consegue parar de dentro de tempestade? Meu Aquele dia Deus. que você, um dia anterior, se programou, deixou a roupa já passada, você tem que sair cedo, vou deixar tudo organizado, para no dia seguinte resolver as coisas, ir para a faculdade, trabalhar, os seus afazeres cotidianos. Quando você levantou, já estava chovendo. E chuva aqui na nossa região, 30 minutos de chuva, já faz um caos. E aí você já se desesperou, dizendo, meu Deus, eu tinha me organizado para poder resolver as coisas, como é que eu vou fazer as coisas com essa chuva? Por que você se desespera? Porque se fosse pela sua vontade, você levantava a mão e mandava a chuva parar, pelo menos para você resolver o que tem para resolver. Mas como você não domina, você fica desesperado, porque fugiu do teu controle. Só que aqui na Bíblia, nós temos um Cristo que está estendendo a mão e dizendo, se calma. Fica quietinho. Quando Jesus chega do outro lado, irmãos, está lá um jovem endemoniado com uma legião, possesso. Quando aquele jovem se chegar a Cristo, o que vai acontecer? Ele vai se dobrar, os espíritos, a legião que dominava aquele jovem, junto com aqueles aproximadamente 5.000 demônios, vão se dobrar. Ó, Filho de Deus, olha só, irmãos, Filho de Deus, Filho de Deus. Nós temos uma cidade, eu estou falando de uma aldeia, repita comigo, uma aldeia. Aldeia. Repita comigo, uma aldeia. Uma aldeia que tentava acorrentar esse jovem no cemitério. Mas a sua força era tão grande, a sua possessão era tão poderosa, que as correntes não conseguiam conter aquele jovem. Quando Cristo pisa, Louvado não seja. são as correntes que se desfazem, são os espíritos que se dobram. Aleluia. Nota! Ele parou a tempestade e agora ele está submetendo espíritos caídos. Aleluia. Ele vai libertar os jovens. Eu vou caminhar para o final. Vocês aguentam me ouvir por mais alguns minutos? Então, amém. Amém. Ele vai libertar os jovens. Ele vai voltar para o outro lado. Quando ele pisar, o que vai acontecer? Vai vir um homem desesperado. Olha só como Marcos está construindo a narrativa. Isso aqui é só para ele perceber como ele quer provar que Cristo é o Filho de Deus e por que nós devemos confiar nele. Eu poderia parar aqui, irmãos, porque só aquilo que Deus já falou conosco até aqui já é razão e motivo de sol para você sair daqui confiando mais do que nunca que é poderoso para fazer. Só que o homem vai pensando e fala assim, ó, minha filha está enferma para a morte. Principal da sinagoga, principal da sinagoga, administrador da sinagoga. O cara era mais importante do que o sacerdote e o escriba, porque até as orações da sinagoga ele tinha que ficar fiscalizando para ver se tinha alguma coisa errada. Não era qualquer pessoa. Senhor, minha filha está enferma para a morte. Vamos comigo até a minha casa, para que o Senhor a cure e ela vive, ela volte a viver. Cristo vai andando e no meio do caminho o que vai acontecer? Você conhece o meio. Jesus vai parar e vai dizer, peraí, alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta e tirou? E o Senhor está perguntando quem me tocou? Aí é porque eu senti sair de mim virtude. Aleluia. Aleluia. Nós temos um sangramento sendo estancado e uma menina sendo ressuscitada. Depois que Jesus cura dentro de casa, no templo, dentro de casa, nas aldeias, e ensina, agora ele diz que tem poder sobre vento e tempestade, fenômeno da natureza. Ele tem poder sobre os espíritos imundos, os demônios se submetem a ele. Então quando ele chega, os demônios têm que bater em retirada. Ele também manifesta o seu poder de curar enfermidades e ressuscitar da morte para a vida. Aí eu pergunto para você, meu irmão, o que ele não pode fazer aqui esta noite? Ele para a tempestade, ele expulsa
o que você não faz, Ele age onde você não age, Ele abre o que você não abre, Ele trata o que você não trata, o que você não pode fazer, Ele faz. Meu Deus, aleluia. O que Ele não pode fazer? O que Ele não pode fazer? O que Ele não pode fazer? Ele pode fazer todas as coisas. Nós temos aqui Marcos nos mostrando razões, inúmeras razões, para que nós creiamos. E você acredita que ainda assim os discípulos em algum momento flertaram com a incredulidade? Repito, não é fácil confiar. Não é fácil acreditar. O capítulo 8 é um capítulo em que nós vamos ver Jesus tendo um confronto com os fariseus, saduceus e com Herodes, a ponto de ele alertar os discípulos sobre aquilo que ele vai chamar de fermento. Tomem cuidado com o fermento dos saduceus. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com o fermento de Herodes. Por que fermento? Porque o fermento, dentro do contexto, está implicando naquilo que vai comprometer o ensinamento de Cristo. Então são pessoas que estão de fora. Ouve aqui. São pessoas que estão de fora, que não querem estar dentro, que não querem compromisso. Pessoas que não querem nada com Cristo. E que ainda assim tentam de alguma forma desmerecer aquilo que Ele está colocando dentro de nós. Então é como se Jesus estivesse dizendo: vocês têm que tomar cuidado para o que os fariseus, olha só, fariseus, saduceus, classe religiosa. Herodes, classe política. Cristo está falando, os que estão de fora e que parecem estarem dentro, são perigosos. Porque eles podem apodrecer aquilo que foi plantado na cabeça de vocês, no coração de vocês. Por que Cristo vai falar isso? Porque Cristo tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Entendeu comigo? Multiplicar. Pães e peixes. Irmãos, para mais de 5.000 pessoas. E deixa eu dizer algo para vocês. Quando Cristo recebe o cesto com 5 pães e 2 peixinhos, você não pensa que quando Cristo levantou a mão e deu graça, começou a pipocar pão. E caiu pão que os discípulos ficaram correndo e segurando. Não ia chegar aqui na relva para sujar, não. Cristo deu graça quando ele devolveu o cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Só que esse é o cenário da fé. Eu já entreguei na mão de quem pode fazer. E agora eu vou agir em cima daquele que pode fazer. Por quê? Porque só vai acontecer quando a gente estiver no caminho. Se você sair daqui dizendo: Deus me dá um sinal, você não vai ver nada. Mas se você sair daqui dizendo: não, Deus falou. Deus falou. Você vai ver as coisas se encaixando no decorrer do caminho. Irmãos, vão sobrar 12 cestos cheios. Quando Cristo pega os discípulos com os cestos e chega em um lugar, os fariseus vão espremer Jesus. Espremer. Marcos, ele vai usar a expressão comprimir. Comprimir é o mesmo que enquadrar. Cristo vai ser literalmente enquadrado pelos fariseus. Quando ele for enquadrado, como se ele estivesse justamente no muro, mas não é no muro. Ele vai ser cercado e pressionado. Os fariseus vão dizer: nos dê um sinal, nos dê um sinal. Aí Cristo vai dizer: ó geração embriagada de perversa, nenhum sinal vos será dado. Irmãos, Jesus passou 72 horas pregando e ensinando. Se eu demorar 2 horas aqui, você já vai estar comigo, já vai embora. Jesus passou 72 horas, eu não sou Jesus, é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas só uma comparação do tempo em que Jesus passou pregando: 72 horas, ininterruptamente. Depois de pregar, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para quase 20.000
Eles queriam provocar Jesus uma desestabilidade. Porque se Jesus dá uma resposta mal dada, ele ia ficar comprometido com os discípulos e com seus ensinamentos. Porque tem gente que não quer acreditar. Tem gente que não quer. Aleluia! Mas o fato de ela não querer não vai fazer com que ela se sinta satisfeita em descredibilizar aquilo que está sendo ensinado e aquilo que está sendo dito. Tem gente que não vai acreditar em você mesmo. Aleluia! E deixa eu te dizer, você não precisa viver para provar nada para quem não quer acreditar. Tira isso da sua cabeça. Para de vegetar na dependência da aprovação de pessoas. Porque se Cristo já multiplicou, se Cristo já deu a palavra, se Cristo já orientou, se Cristo já respondeu, fica com aquilo que Cristo está te orientando, te dizendo. Tem que, irmãos, o que vive de sinal é a dúvida. A fé não vive de sinal. Porque a fé crê, e a fé crê naquilo que Deus disse. É por isso que quando o escritor aos Hebreus vai definir fé, ele vai dizer que fé é um firme fundamento. Quem trabalha com obra aqui já sabe que o fundamento é firme por si só. Isso é algo óbvio. Mas por que o autor aos Hebreus está sendo redundante? Firme fundamento, para mostrar que a fé não é algo físico e visível, que a fé não é algo feito com concreto e rejunte, que a fé é algo que não é gerado na terra, que a fé vem da palavra de Deus e daquilo que Deus fala. Ou você acredita no que Deus falou, ou você não acredita aqui. Aleluia! Ou você confia, ou você não confia. Eu não posso te forçar isso. É por isso que essa palavra ela repreende a gente. Porque tem gente aqui, Senhor, me dá um sinal. Mas Jesus já está falando, me dá um sinal. Aí está andando em círculo. Meu Deus. E Jesus já está falando, já está respondendo. E deixa eu dizer, muitas vezes a resposta é amarga mesmo. É aquilo que você não queria ouvir. Porque a gente fica se fazendo de desentendido, né? A gente fica se fazendo desentendido. Mas aí Deus vai fechando o cerco para que a gente chegue aonde Ele quer que a gente chegue. E Deus me trouxe aqui para trazer uma resposta para a vida de alguém. E a resposta é: ou você acredita e vai, ou as coisas vão sucumbir. Mas essa noite eu não estou diante daqueles que recuam, eu estou diante daqueles que vão avançar em nome de Jesus. Com base na palavra. Você pode levantar a mão e dizer: eu tenho promessa, eu vou acreditar na promessa, eu vou lutar pela promessa, eu vou lutar, eu vou acreditar, eu vou confiar. Se você quer isso, glorifica Jesus. É por isso, irmãos, que Jesus vai pegar no cego. Eu vou encerrar agora. Por quê? Porque a cura do cego tem tudo a ver com aquilo que os discípulos estão vivendo. Quem me ouve ainda, diga amém. Amém. Irmãos, a cura do cego de Betsaida é um dos únicos milagres que Marcos, ou somente Marcos, vai relatar. Você não vai encontrar a cura do cego de Betsaida em outro evangelho. Só Marcos conta. E Marcos incluiu a cura do cego de Betsaida em um cenário de incredulidade. Por quê? Porque cegueira tem a ver com incredulidade. Então Cristo não queria somente tratar do cego. Cristo queria também tratar os de... É por isso que depois da cura do cego de Betsaida, Jesus pergunta para eles: o que dizem os homens ser o filho do homem? Agora, o que vocês dizem que eu sou? Por quê? Porque Cristo está trabalhando nos discípulos, porque eles são discípulos. Porque ser discípulo não é ser super-homem. Existem os acidentes do percurso. Você lembra que no início da mensagem eu perguntei para você como é que esse cego chegou nessa aldeia sendo cego? A única coisa que a gente pode subentender, irmão, é que esse homem saiu de casa cego, ou saiu de casa vendo, ou estava voltando para sua casa vendo, se acidentou e foi parar numa aldeia. Porque começar bem, todo mundo começa. Você
vai sair daqui hoje, ó. Mas amanhã, quando tu acordar, o sujo, o encardido que não descansa, ou até mesmo quando você chegar em casa, o encardido também, né? Ou no caminho. E é isso que Jesus está querendo alertar. Disse: vocês precisam tomar cuidado com o caminho. Os milagres estão diante de vocês. As curas estão acontecendo diante dos nossos olhos. As libertações estão sendo presenciadas por vocês. Mas o fato de vocês estarem vivendo essa atmosfera sobrenatural não os faz se tornarem super-homens. O caminho ainda precisa ser seguido e vocês precisam tomar cuidado com o fermento. Os fatores externos que vêm para tentar comprometer. Irmãos, você vai perceber aqui que quando Jesus chega a Betsaida, a multidão vai levar o cego rogando para que Jesus tocasse nele. Era um homem que possivelmente não dependia de outros homens, mas por conta da cegueira ficou dependente de outras pessoas, até mesmo para que pudesse ser curado por Jesus. E quem se deixa levar pela incredulidade, pela falta, pela frustração, de certa forma, muitas vezes encontra mais amparo em uma aldeia de frustrados, de incrédulos, do que numa região onde pessoas estão acreditando de que o milagre, de que Cristo está na continuidade da sua vida. E aí é por isso que Jesus vai pegar, irmãos, repita comigo, tomou. Repita comigo, tomou. Jesus não vai convidar o cego. Repita comigo. Ele vai tomar. Aleluia! E levá-lo para fora da aldeia. Deixa eu dizer algo aqui, já estou encerrando. Quem me ouve diz amém. Amém. A expressão tomar aqui sugere a ideia de uma propriedade particular adquirida. Então o que a gente subentende aqui? Era como se a vida desse cego fosse um terreno baldio. Porque quem é cego não subsiste por si mesmo. Um cego, ele precisa de um instrumento que o direcione, de um animal adestrado, de uma pessoa que guie ele. Se não for assim, ele não consegue caminhar. Meu Deus. Só que Jesus está dizendo: você agora não é propriedade de coisas. Aleluia. Você não é um terreno agora de pessoas. Você agora, porque terreno baldio, qualquer pessoa entra, solta pipa, joga pública, peão, joga golzinho, joga lixo. Em terreno que não tem dono, qualquer pessoa entra e faz o que quiser. Só que Jesus está dizendo: eu vou te tomar pela mão. Por quê? Porque se eu não te pegar força, você continua codependente. Mas para você sair da dependência dessas coisas que só fazem você andar em círculo e não direcionar a sua vida, eu vou ter que te pegar na marra. Aí quem sabe essa noite, você até então não entendi o processo que você está passando. Está doendo, não está? A pancada foi forte, não é? Mas você percebeu que depois dessa pancada e dessa dor, muitas coisas saíram de perto de você? Muitas coisas se ausentaram. É Cristo te tomando pela mão e te levando para fora. Irmãos, nem que Cristo tenha que mudar pessoas de casa. Eu estou sendo profeta. Nem que Cristo tenha que te mudar de cidade, de bairro, de setor na tua área de trabalho. Mas Ele não vai permitir que aquilo que vem de fora e é podre, apodreça aquilo que Ele plantou e está trabalhando e tratando dentro de você. Essa noite não é noite somente de cura física, é noite de cura mental e cura emocional. Jesus vai arrancar algumas pessoas de relacionamentos abusivos, de amizades abusivas, de territórios que estão minando a tua mente, o teu coração, te fazendo desacreditar da vida, desacreditar dos teus projetos, dos teus estudos. Se você acredita e quer receber o tratamento de Cristo,
Aquela mão era uma chuva. Ai, que ressaca, manda! Meu Deus. Nunca chega. Quando ele tomar o céu pela mão, ele vai levar o céu para fora da aldeia. Por que ele não curou na aldeia? Não, ele quer curar fora da aldeia. Porque a aldeia não é um lugar de alguém que está sendo direcionado por Cristo. Porque quem vive em aldeia, vive limitado e vive em círculo. Cristo não tem aldeia para quem ele convida e chama. Meu Deus. Cristo não tem aldeia. Cristo tem caminho. Aleluia. Você consegue entender isso? Cristo não tem aldeia. Limitação. Meu Deus. Você vai continuar nessa relação que te limita? Você vai continuar com essas pessoas que te limitam? Você vai continuar sendo terreno de lixo emocional? Você vai continuar sendo terreno de lixo emocional mesmo? Aonde despejam e só... E depois vão todo mundo embora, como se nada tivesse acontecido, e você fica lá enclausulada naquela realidade, dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me ama, Deus não tem obra na minha vida, vou me matar! Meu Deus. Vai se matar na de Jesus. Essa noite Cristo vai te tomar pela mão e mudar a tua história, mudar a sua vida. Tem muita coisa ainda para